Olá! No vídeo anterior eu expliquei para vocês como se faz o cálculo da pressão no ponto de orvalho quando se conhece a temperatura. Hoje vamos fazer o contrário. Continuamos com o ponto de orvalho, porém agora a temperatura é desconhecida e a gente só conhece a pressão. Vamos ver como se resolve esse problema. Agora, o algoritmo para ser implementado é o mostrado no slide. Então, inicialmente, a gente precisa colocar no programa, no caso o MATLAB, as informações que conhecemos. E quais são essas? São as frações molares de cada componente no vapor. Depois, a gente precisa definir a pressão, que é o valor fornecido no problema. Agora, a gente não consegue mais calcular a pressão de saturação diretamente, porque a gente não conhece a temperatura. Então, nesse caso, precisamos fornecer um chute inicial para a temperatura, para aí sim poder calcular a pressão de saturação de cada composto e aí fazer o seguinte cálculo, que 1 sobre P menos o somatório de YI sobre P e SAT. Isso aqui, este cálculo aqui, ele tem que ser igual a zero. Então, eu coloquei a saída para essa expressão como um errinho. E esse erro, ele para ser aceitável, ele precisa ser o mais próximo de zero possível. Nós precisamos, então, definir uma tolerância. Essa tolerância pode ser um valor muito baixo, como 1 vezes 10 elevado a menos 10, ou nem tanto, 0,0001, por exemplo. Enquanto esse erro ele não for menor ou igual à tolerância pré-definida, um novo valor de T tem que ser calculado e esses passos se repetem, o cálculo da pressão de saturação de cada composto e o cálculo do erro. Esse loop aqui, essa iteração, ela é feita através de um método numérico. Pode ser o método numérico de sua preferência, o método de seção, o método de Newton. Todos eles vão tentar encontrar um valor de T que torne essa expressão aqui verdadeira, tá bom? Quando esse erro ele chega a um valor muito pequeno, bem próximo de zero, então a gente já encontrou o valor da temperatura no ponto de orvalho. Agora precisamos encontrar as composições de cada composto na fase líquida. Para isso, a gente calcula então a razão de equilíbrio, que nada mais é do que o P-SAT sobre o P total, e depois a gente consegue recuperar o valor das frações molares no líquido, porque o KI também é igual à razão entre YI sobre XI. Dito isso, vamos testar este algoritmo na prática. Uma mistura gasosa contém 50% de benzeno e 50% de tolueno. Todas as porcentagens estão em mol. A 1 atm, a temperatura é reduzida de modo gradual. Qual é a temperatura no ponto de orvalho e qual é a composição do líquido formado? Bom, aqui estava resolvido para o caso quando a temperatura é dada, então eu vou criar um novo script e vou nomear ponto orvalho T. Colocar um clear all e um CLC, somente para apagar o histórico aqui do workspace. Vamos primeiro colocar no programa tudo que conhecemos, tá? Então, são as composições no vapor, YI1, que corresponde a 0,5, se refere ao benzeno, Y2, que é igual a 0,5 também, e corresponde ao tolueno. Vamos colocar aqui a pressão, que é 1 atm. Porém, como a gente vai trabalhar com um pacote de Antônia, base de dados de Antônia aqui, precisamos converter essa pressão para milímetros de mercúrio. Então, o P vai ser igual ao P. Então, essa pressão, na verdade, ela vai ser igual a 760 milímetros de mercúrio. Vamos importar
os dados contidos na base de dados Antoine para uma variável P minúsculo. Então, P recebe Antoine.data e diz pp. Ah, não, eu imprimi a pressão, é P minúsculo. Prontinho, ele importou. E agora eu vou colocar BNZ recebe P.BNZ e TOU recebe P.TOU. Isso é só para eu não precisar ficar me referindo toda hora a benzeno e tolueno, tendo que escrever o P ponto na frente. Olhando o nosso algoritmo aqui, o que precisamos fazer? A gente precisa definir um chute inicial para a temperatura e precisamos também escolher um método numérico para resolver esse problema. O MATLAB ele tem uma função muito útil para isso, que é a função F0. A F0 ela resolve sistemas algébricos não lineares. Então, ela já tem um método numérico embutido, ela resolve com o método da biseção, se eu não me engano. E aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês, F0. Então, você chama ela assim, né? F0 função x0. E ela resolve, ela encontra os zeros de uma função não linear. Está certo, porque se a gente tem esse problema aqui, a gente vai passar esse somatório todo para o outro lado, isso aqui é igual a zero, né? Então, o valor da temperatura nada mais é do que a raiz desta expressão. E aqui ele explica o algoritmo. Se eu não me engano, ele usa aqui o algoritmo da biseção. Sim. Vamos lá. Então, eu vou chutar uma temperatura de 90 graus Celsius. E eu vou escrever o T do ponto de orvalho vai ser igual a F0. Aí eu vou ter que chamar uma função para ele resolver. E eu vou fornecer para ele o meu chute inicial T0. Agora, essa minha função eu vou escrever aqui embaixo do meu programa principal. Function fun, que recebe o valor de temperatura. Aqui eu preciso também, para definir a função, eu preciso botar o meu errinho, né? Então, botar erro, a saída, né, dessa função. O erro é igual a fun de t. Então, o erro vai ser igual. Eu coloco aqui 1 sobre a pressão menos y1 sobre o P1 sat, né? Então, agora eu preciso dizer aqui que vai ser bnz.tsat de t menos y2 sobre bnz.psat, bnz não, tolueno, né? Psat de t. Bom, escrito aqui o nosso script, vamos então testá-lo. Eu vou colocar um breakpoint aqui na linha 19, que é exatamente o momento que entra na função, e vamos rodar. Bom, tem algo errado, eu sei por quê. Porque eu defini aqui a temperatura inicial corretamente e ele entrou aqui na função, porém ele não sabe quem é T. Eu sei que ele não sabe porque aqui o workspace está vazio. Eu fiz algo errado. Assim, eu já identifiquei o meu erro, eu preciso aqui colocar um @fun. Isso é para fazer a chamada do F0. Então eu vou interromper aqui. Ele rodou, deu um erro. Então, ele mostrou que tem um erro. E olhando aqui, ele não reconhece a variável P. Tá? Então, eu fiz aqui de propósito e não defini algumas variáveis que são importantes. Vamos primeiro garantir que ele entra, né? Com esse arroba, ele vai entrar aqui dentro da nossa função. Ele não conhece a pressão
e ele não conhece o BNZ e o TOU. Como eu vou fazer? Eu vou definir essas variáveis como variáveis globais, tá? Então, vou colocar global P e global BNZ e TOU. Para que elas sejam conhecidas aqui dentro, eu preciso especificar que dentro desta função, essas variáveis são globais também. Com isso, a gente consegue resolver o nosso problema. Eu rodei novamente e agora sim, agora ele entende quem é a temperatura, ele entende quem é a pressão e ele conhece tanto o BNZ quanto o TOU. Aí, eu vou continuar para ele fazer uma outra rodada e deu um erro. Ele não sabe quem é Y. Esquecemos dele. Eu esqueci. Então, vamos vir aqui e também vamos colocar o Y como variável global. Pronto, agora ele conhece todo mundo. Eu vou apertar o continue novamente. E fiquem olhando aqui para a temperatura. Ó, eu vou botar o continue de novo. Ela está variando. Eu vou tirar aqui. E vou lá, a temperatura do ponto de orvalho é 98,75. Ele calculou essa temperatura para gente. Então, posso botar DISP T de orvalho. Assim, eu não posso escrever nenhum comando depois da minha função, porque a função está no programa principal, então ela tem que ser a última coisa escrita, a última linha de programação escrita aqui no nosso script, tá? Então, agora eu vou fazer o cálculo da composição do líquido. Então, foi o que eu mostrei no vídeo passado. A gente, conhecendo a temperatura do ponto de orvalho, a gente agora é capaz de calcular as pressões de saturação. Como eu mostrei no último vídeo, agora para a gente fazer o cálculo das composições no líquido, a gente precisa calcular a razão de equilíbrio, onde KI é igual a PIsat sobre P, que é igual a YI sobre XI. Logo, XI vai ser igual a P vezes YI sobre PIsat. É este o cálculo que precisamos fazer. Então, X1 do benzeno, a composição do benzeno no líquido, vai ser igual a Y1 vezes P divididos por PNZ.Psat de T de orvalho. E o X2 vai ser igual a Y2 vezes P sobre TOU vezes P Sat de T de orvalho. Diz X. Ele rodou. Olhando aqui, aparentemente as composições do líquido, elas estão somando 1. Então, sum de X é igual a 1. E assim, calculamos tanto a temperatura do ponto de orvalho quanto as composições do líquido formado. Qualquer dúvida ou sugestão, deixe o seu comentário. Obrigada e até o próximo vídeo.